Bom, hoje a gente vai falar sobre por que você pode fazer os seus exercícios, como é que você pode fazer um fortalecimento dentro de casa e comparado com a academia, né? Ou seja, só fazer a musculação, a academia, será que isso já é suficiente para mim? Então, deixa eu falar um pouquinho sobre isso aí, o pessoal ainda está entrando. Ó, Liliana, bom dia, Liliana, joia, acolhe oi, o M Maica 74 também, bom dia. Ó, dia de Angola, que legal, bacana, Maica. Show. Ó, o pessoal aí hoje tá mais tímido aqui para entrar. Legal, deixa eu ver se a minha internet aqui que não tá legal. Que aí, hoje eu tô dentro de casa, como a gente ia falar em casa, eu falei, não, hoje nós vamos fazer dentro de casa. Então era para ver a galera aí e a gente bater um papo sobre isso. Hoje tá um sol na minha varanda aqui, não que mas que estavam uns dias meio nublados aqui em Brasília e hoje está solzão. Tive que esconder aqui para a gente bater um papo. Ó, o grande Flávio aí sempre presente, Alex também. Pessoal, então assim, ó, a gente vai falar sobre essa questão de exercício dentro de casa, se dá para fazer, se não dá para fazer. E uma das coisas importantes que a gente conversou na outra sexta-feira, na maratona de lives, era da importância de você saber, às vezes, a diferença entre o exercício que é feito na musculação e a especificidade do exercício que é feito, que você pode fazer dentro de casa. Mas existe diferença. Quando a gente fala de musculação, bom dia, Júnior, bom dia, Alexandra. Quando a gente está fazendo exercício na musculação, praticamente o nosso objetivo é treino de força, tá? E aí quando você está fazendo em casa e para a corrida, a gente vai ter outros tipos de conceitos aplicados ou de capacidades aplicadas à corrida. Então quando eu falo, por exemplo, de capacidade física, né? Eu estou falando o quê? São dos 3 conceitos, eu falei também do conceito do meu método, que é a tríade do corredor sem dor. E esse método ele tem 3 pilares. Um é capacidade física, o corredor precisa ter uma capacidade física boa, importante, suficiente para conseguir absorver as cargas que a corrida impõe sobre ele. Então, por exemplo, se eu tenho um aumento de impacto, né? Então se eu tenho uma corrida e hoje eu estou correndo com um pouco mais de impacto, eu preciso de ter uma capacidade de força para absorver as cargas que a corrida impõe sobre o meu corpo. Então, por exemplo, uma flexão do joelho, que é uma estratégia de absorção de impacto, eu preciso realizar bem essa flexão de joelho e preciso dos músculos ali envolvidos para conseguir suportar essa carga durante a minha corrida. Então eu preciso ter força suficiente para que isso aconteça dentro desse conceito. Então eu preciso ter esse nível de fortalecimento muscular para isso, tá? Então, ó, mais galera entrando aí, a Silvia, JA, Queijão, Rodowski, que é o pessoal atleta, bacana. Então, pessoal, eu posso fazer exercício sem problema nenhum fazer em casa, consigo fazer excelentes exercícios e dá para eu, ou seja, para eu trabalhar esse pilar de capacidade física dentro da minha casa sem nenhum problema e daqui a pouco a gente vai fazer pelo menos 2 exercícios aqui, que hoje eu não trouxe nada, não trouxe miniband, não trouxe nada. Tenho só um canto da minha casa aqui, que dá para a gente fazer esse fortalecimento, que dá para fazer exercício, para que a gente possa melhorar sempre essa capacidade essa capacidade física e não achar que o fato de eu estar numa academia ou de eu não estar fazendo funcional, que isso é desculpa para você fazer um bom exercício de fortalecimento aí na sua casa. Tá joia? Ó, o Geraldo aí também participou do saque ontem, bom dia. Então, o que acontece dá para a gente fazer, para a gente fazer uma comparação aqui com a parte ó, tem um vizinho no bairro aqui que corre há mais de 20 anos e nunca fez academia. Pois é, eu espero que ele também faça atividade física, né? Assim, que ele faça algum exercício físico aí de fortalecimento, Flávio, junto com a corrida. Eu vejo muitas pessoas também achar que a corrida fortalece. No início, quando você começa a correr, o fato de você ali se aproximar de você começar a correr e esse gesto esportivo, ele até pode gerar um iniciozinho ali de fortalecimento, mas a corrida em si não faz fortalecimento, ela não vai fortalecer, não é um conceito, não é uma capacidade única que vai fazer com que você seja forte, entendeu? Então só o fato de eu correr não vai fortalecer, não vai gerar uma força, um fortalecimento suficiente para você absorver essas cargas na corrida. Então, é completamente errado falar, não, Caio,
já pratico corrida, eu corro 3 vezes por semana, eu faço bastante subida, porque aí subida tem, né, tem uma demanda muscular maior, e aí nessa subida eu estou fortalecendo os meus músculos musculares. Isso não é certo. Basicamente o que a gente tem como foco na corrida é fazer essa atividade como fortalecimento muscular, essa atividade como um exercício aeróbico, que vai estimular em você, e não como fortalecimento muscular. Então, o Flávio fala aqui que aprende da forma da lesão. Pois é, essa é a forma que eu quero que vocês não aprendam dessa maneira, dessa forma. Então, é importante que você entenda que fazer o fortalecimento muscular é importante, é fundamental, porque ele é um dos pilares da tríade do corredor sem dor, tá? O outro é consciência corporal, e você também pode trabalhar essa consciência corporal dentro da sua casa. Então, hoje, desses 2 exercícios, a gente vai fazer exatamente essa prática de como é que você pode trazer. Aliás, eu vou fazer até junto, que aí você pode trabalhar o fortalecimento muscular, trazendo uma consciência de movimento junto para você, entendeu? Então, é importante a gente entender aí que se eu estou na academia, é ótimo, excelente. Eu não quero que você saia da academia, mas é importante você entender que o fortalecimento lá, ele é importante, tá? Ele deve ser colocado dentro do seu conjunto aí de práticas voltado à corrida, mas não precisa fazer, né, você não precisa estar na academia ou fazer a musculação para ser forte o suficiente para a corrida. Você consegue fazer isso naturalmente, tranquilamente, dentro da sua casa. Beleza? Pessoal, se você tiver algumas perguntas aqui sobre lesão, eu também quero linkar o seu problema, a sua lesão, com o fato de você poder fazer isso em casa, tá bom? Então, se alguém tiver alguma dor, um desconforto aí, me fala, e aí eu vou dar um exemplo de como é que a gente pode trabalhar isso dentro da sua casa, tá? Então, a gente não vai precisar de nada, às vezes nem de acessórios. Se você tiver, eu acho que vale muito a pena você comprar, por exemplo, uma mini band, que é um acessório, que é um dos acessórios que eu mais uso, assim, dentro da atividade física, para você fazer exercício para fortalecimento, seja em qualquer lugar. Então, uma mini band, um elástico, você pode ter uma bolinha também, que é legal, dá para você fazer tanto exercício de liberação facial, como também alguns exercícios que você vai usar como acessório. Dá para você usar também alguns outros acessórios, como aqueles elásticos maiores que a gente chama, são super bands, né? Que é um elástico grandão, que dá para você fazer vários exercícios em casa, dentro desse conceito de que dá para você fazer um fortalecimento em casa sem nenhum problema, tá bom? Então deixa eu ver aqui, ó. A Colin Woods falou o seguinte: princípio de canelite. Então, olha, muita gente com canelite, né? Assim, eu vejo isso constantemente, as pessoas todo dia me perguntam sobre canelite. Então, quando a gente pensa aqui nesse aspecto assim, epidemiológico, a dor no joelho é o primeiro, mas eu recebo tanta canelite fácil de plantar que daqui a pouco eu devo achar um estudo mostrando que esse é talvez a primeira patologia aí mais acometida em corredores, tá? Então, o que acontece? Canelite, a primeira coisa que a gente tem que pensar, ela vai ter alguns fatores ligados, por exemplo, a impacto. Então, o aumento do impacto na minha corrida. Tanto é que é muito comum em iniciantes, corredores que estão começando a gerar uma adaptação do seu corpo à carga da corrida, ao impacto na corrida. Então, esse é uma variável importante que a gente tem que entender aí dentro do conceito. Se você não é principiante, pode ser às vezes uma progressão de carga, um aumento de evolução. Cara, eu corria 20 km, agora estou começando a correr 40, 50, ou então eu estava fazendo a minha maratona, agora comecei a correr para maratona. Então essa progressão de evolução, ela vai fazer com que você tenha mais carga de corrida, e isso pode, como possível lesão, levar a canelite também, tá bom? Acho que minha câmera está um pouquinho suja aqui. E deixa eu ver. Isso. Então, isso pode sim trazer alguns problemas. E aí, o que acontece a gente precisa fortalecer bastante panturrilha, precisa fortalecer muitos músculos do pé, tá? Então é importante que você fortaleça os músculos do pé para que a gente reduza essa carga aí sobre a canela, ajustar um pouquinho na corrida também. E lá no Centro do Corredor Consciente, vou falar um pouco desses problemas quando eu vou falar sobre biomecânica, eu vou falar sobre isso. Quem aqui não se inscreveu, não se esqueça. Segunda-feira começa a primeira aula da Oficina do Corredor Consciente. E aí, deixa eu ver, na segunda aula, na primeira aula eu vou falar sobre alguns ajustes de biomecânica. Vou explicar o que é comprimento do passo, o que é
oscilação vertical, vou falar o que é com o tempo de contato com o solo e a relação disso, por exemplo, com a canelite, tá, Cole? Então, assim, dá para você fazer um fortalecimento de casa. A gente vai fortalecer, por exemplo, um pouco a panturrilha, é um músculo importante que a gente pode fortalecer e ajudar aí para a gente reduzir esse risco de você piorar a sua canelite, tá bom? Fortalecer a panturrilha uma vez por semana é satisfatório? Everton, eu coloquei no mínimo 2 vezes, tá? Uma vez, eu lembro de um artigo sobre fortalecimento que eu li, que ele falava o seguinte: se você treinar muito intenso, mas muito intenso, é até perigoso para a corrida, porque muito intenso é quando você está pegando de 90% do seu máximo de força que você pode gerar. E aí acaba gerando um treino que é muito força, é para muita força, que nem está próximo ao gesto da corrida. Aí nesse caso, nesse estudo, quando você faz treino muito intenso, ele falava que você poderia fazer uma vez por semana, mas normalmente vai ter que ter 2 ou 3 vezes, porque a gente não quer trabalhar no extremo de força que você pode realizar. Pelo contrário, na corrida é importante que a gente tenha resistência nos exercícios de fortalecimento. Então, só simplesmente fazer uma vez por semana pode não ser satisfatório para você. E aí a gente vai acabar tendo um problema, entendeu? Você vai achar que está forte, mas na verdade não está. Então o ideal é que você faça pelo menos, no mínimo 2 vezes. E eu gosto de recomendar um dia sim, um dia não. Ou seja, numa semana vai dar 3 vezes de exercício e na outra semana vai dar 4 vezes. E aí eu acho mais interessante. Você pode até variar um pouquinho o exercício, botar ali 3, 4 exercícios só, mas você vai estar sempre com estímulo ali toda semana. Então, eu particularmente prefiro fazer dessa forma, tá? Para que a gente não tenha que fazer treinos muito intensos e uma vez por semana só, beleza? Então dá para fazer exercício na sua casa numa boa. Ó, como ele falou também, ó, joelho perfeito? O joelho tá perfeito, é isso, né? Talvez. Mas ela tá com a dor na canelite. Pois é, o corredor iniciante, a gente pode passar por esse tempo aí de uma... O que acontece? Quando você começa a correr e começa a carga sobre o seu corpo, esse impacto você não está acostumado com ele, você não fazia, né? Não tinha essa carga antes. Então o seu corpo precisa se adaptar a isso. Como é que ele se adapta? Com microlesões. Você acaba machucando um pouquinho algumas estruturas. Com esse machucadinho, o que o machucado libera ali, para ser bem simplista na explicação, é como o seu corpo percebe que você precisa melhorar esse condicionamento, ou seja, o tecido precisa estar mais resistente e mais forte à carga que você está colocando. Quando isso acontece, você precisa de quê? De tempo, porque essa adaptação ela requer tempo, ela não vai ser de uma vez, entendeu? Então, a sua parte cardiovascular, ela rapidinho você consegue melhorar. Tanto é que você começou tendo muita dificuldade para correr 1 km aposto, e de repente do tempo que você tiver, já está correndo hoje 5 km, muito mais tranquilo do que foi o primeiro há 3, 4 semanas atrás, correto? Agora, o fato da carga ser progressiva e você não dá tempo para o seu corpo se adaptar, acaba gerando um problema. E aí pode gerar, por exemplo, a canelite, que são pequenas lesões que a gente tem ali na região da canela, que não dá tempo de se recuperar no mesmo tempo que você está fazendo o seu treino, e isso vai gerando microfraturas por repetição ali, ó, microlesões por repetição, e gera um processo crônico, como por exemplo a canelite, que é uma inflamação daquela região, entendeu? Se eu tenho consciência disso agora, o que você pode fazer, Cole? Não progredir demais. Por exemplo, se você está correndo aí para 3, 5 km, para um pouquinho, fica aí pelo menos uns 40, 60 dias nesse volume. Então, Caio, mas eu queria muito correr 10. Você precisa de tempo, senão o que acontece é que as lesões começam a se instalar e daqui a pouco você não consegue nem correr mais. E aí o que era, de repente, um desânimo, né, assim, um desânimo de ter que correr pouco, agora é não poder correr nada, tá bom? Então, Cole, fica ligado nisso aí, tá? Importante para você ter esse conceito aí em cima disso. E aí espero que você tenha entendido bem, aí vai te ajudar bastante, tá bom? Deixa eu ver aqui, tem umas perguntas. Ih, tem bastante pergunta aqui. Deixa eu pegar uma da caixinha lá. Era o Geraldo falar que tá indo fazer ultrassom. Beleza, depois você me fala como é que foi. Peraí que o Mike lá de Angola falou que, deixa eu ver a pergunta dele aqui, ó, que eu não vi, peraí. Deixa eu voltar aqui rapidinho para eu conseguir responder aqui a pergunta dele. Nesse momento tem canelite aqui, o Mike fala, ele falou que tem que estar com canelite também, ó.
Já me inscrevi para a semana que vem, ótimo, beleza. Quem não se inscreveu, pessoal, corredorsemdor.com. Cara, o sol tá vindo em cima de mim aqui. corredorsemdor.com.br e aí você consegue se inscrever lá no Centro do Corredor Consciente, tá? Quem tiver aqui não se inscreveu ainda, corre lá para se inscrever. Ó, o Michael falou o seguinte, com mais incidência na perna direita. Ele tá com uma canelite, com maior incidência na perna direita, porque para além da fascite, tem também a perna direita 4 milímetros mais curta, 4,13 milímetros. Ó, Maica, você botou aqui 4,13. Se for 4 milímetros mesmo, só, é muito pouco, isso aí nem vai fazer diferença para você não, tá? Todo mundo aí pode ter uma diferença. A gente considera problema essa perna curta, essa diferença, se for aí acima de 1,5 cm, tá bom? Que pode trazer algum problema para você. A princípio, se for 4 milímetros, não. Agora, se você estiver botando, for 4 centímetros, aí é uma diferença grande que precisa até mesmo de uma compensação, tá? Depois você me fala aqui se é isso. Mas, a princípio, a diferença de perna não é um fator para gerar canelite, tá bom? Pelo menos não que eu saiba aí, posso ver isso depois. Bom, amigo, cada caso é um caso, mas aconselho você a fortalecer seu corpo ao máximo. O Geraldo está dando um conselho aqui, ó, não para ficar grande, mas para o seu corpo aguentar a demanda, esforço, e fala por mim que sofri com isso. Então, Geraldo, a gente conversou ontem sobre, tá respondendo um amigo aqui, o Everton aqui, tá bom? Então, pessoal, é importante fortalecimento. Os 3 pilares da tríade do corredor sem dor fortalecimento muscular, ou seja, capacidade física, e não é só força, tem mobilidade da articulação. Se eu não tiver uma articulação móvel, eu posso atrapalhar isso ser o meu problema, tá bom? Então, eu preciso não só de força, mas eu preciso trabalhar a mobilidade das minhas articulações, tá? Eu preciso também trabalhar muito a flexibilidade dos meus tecidos em alguns lugares, isso é importante. A flexibilidade seria alongamento, né? Se eu preciso ter um movimento ali harmônico entre a mobilidade e a flexibilidade, mobilidade eu falo em relação à articulação e flexibilidade em relação ao tecido, por exemplo, muscular. Para conseguir ter uma capacidade boa de absorção de carga quando eu estiver correndo e ao mesmo tempo de propulsão, tá? E a outra coisa é controle neuromuscular, que aí esse é importantíssimo e tem super a ver com exercício que a gente vai fazer hoje aqui, tá bom? Como saber o nosso máximo? A questão do Canastari é o seguinte: a sua percepção, que é a consciência corporal, esse pilar que eu acabei de falar aqui, dentro da tríade do corredor sem dor, ele vai te dar uma leitura do seu corpo importante. Como você pode fazer essa leitura? A gente vai ter algumas formas que você, lá no Centro do Corredor Consciente, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas bem pouquinho, tá? Mas vou até falar mais aqui agora. Que a gente, dentro da consciência corporal, entender um pouco mais sobre o meu corpo. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo de como você saber qual é o seu máximo em relação à dor que você pode suportar. Cara, estou sentindo um desconforto, acabei de começar a correr aqui, estou sentindo um desconforto. A gente pode pegar uma escala de dor de 0 a 10, 0 é nada de dor e 10 é a pior dor que eu já senti, tá? Então, se eu sentir uma dor nível 2, eu posso até insistir um pouquinho durante a minha corrida, tá? E aí posso continuar, isso acaba sendo um desconforto. Se essa dor progredir e começar a fazer uma carga aí para 3, 4, 5, aí eu preciso parar. Ou seja, eu estou sobrecarregando demais, o meu corpo tem me dado um sinal de dor muito forte. Então a dor pode ser, por exemplo, em relação à carga que eu estou colocando sobre o meu corpo. E outro sobre saber o meu máximo, por exemplo, enquanto eu posso colocar de carga no meu corpo, a gente precisa fazer algumas continhas aí. E assim, ó, alguns artigos parece que a gente aumente em torno de 5% da carga que eu coloco sobre o meu corpo. Nesse 5% seria mais ou menos assim, ó. Se você, para ficar bem mais simples aqui o entendimento, se você começou a correr hoje, tá? E você tem progredido porque o seu sistema cardiovascular se adapta fácil, você tem fôlego para correr 2 km, o ideal é que você aumente gradativamente. Por exemplo, eu então estou correndo 2 km. Eu vou correr o quê? 2 km e 100 numa semana. Na outra eu vou correr 2,200. Na outra 2,300. E eu vou colocando gradativamente essas cargas para o meu corpo, tá? Então assim, nesse caso, saber o seu máximo é você ter consciência de que a progressão tem que ser feita lentamente para que o seu corpo se adapte, tá? Então, por exemplo, se você de repente forçou um pouquinho na corrida a mais, eu estava correndo 2, comecei a correr 5, começou a sentir dor, 5 está muito para você. Volta um pouquinho, nos próximos treinos você não vai passar de 3.
E aí você pode usar a dor nessa escala mais semanal, entendeu? Ah não, eu corri 2 e 3 e não tive problema. Mas no dia que eu corri 5, eu tive. E aí isso pode gerar um problema para você, tá bom, caras? Então assim, é uma linha tênue mesmo, é uma coisa de mais de você se conhecer de forma individual, né, de você se conhecer e de forma individualmente saber o que é bom para você. E não o que o seu amigo disse que pode ser aplicado para você, entendeu? Então assim, o que eu sempre faço é para que você tenha uma maior consciência corporal do seu corpo e aí sim você vai entender e saber como você pode trabalhar com ele, tá bom? Tá, Canassari? Então me diz se eu consegui te responder aqui, beleza? Deixa eu ver aqui que é mais alguma outra pergunta aqui. Peraí, o que fortalecer? Tem uma pergunta que eu passei correndo aqui. O que fortalecer para treino de subida? Jéssica, na quarta-feira eu falei sobre isso. Basicamente, a gente entendeu que fortalecimento do quadril e panturrilha são fundamentais, tá? Agora, olha só, eles já estão dentro do grupo muscular de corrida, que é importantíssimo eu fortalecer para quem é corredor. Então, ele já vai estar lá. O que pode acontecer é, se você tiver uma corrida, por exemplo, uma prova que você vai participar e ela tem muita subida, você tem que trabalhar ainda mais esses grupos musculares, porque você vai pegar uma corrida íngreme aí, isso é importante para você, tá, Jéssica? Então, na verdade é o seguinte, se a gente trabalhar os principais grupos musculares na corrida, eu já estarei preparado, que é quadril e panturrilha tá dentro ali do seu treino que você tem que fazer de corrida, tá? Então, deixa eu ver se eu consigo melhorar um pouco essa luz aqui. Deixa eu ver se assim fica melhor. Não fica. Não fica, não consegui melhorar. Então, é importante fortalecer para a subida sim, mas o importante é eu já estar forte. Eu já estou forte nesse momento e aí isso não vai trazer tantos problemas para mim, não precisando fortalecer mais, a não ser que eu tenha uma prova, uma de subida, você vai fazer, sei lá, uma corrida aí mais doidona de montanha e que requer muita subida mais do que você está fazendo nos treinos. Então o seu treinamento tem que estar o quê? Apontando e focado para trabalhar dentro dessa estratégia que no caso é trabalhar para subida, tá? E aí uma coisa importante, Jéssica, não é fazer muita subida no meu treinamento que me prepara para a subida, tá? Então o que eu preciso fazer? Fortalecer esse grupo muscular, trabalhar a minha capacidade, mas eu não preciso ficar fazendo subida o tempo todo, senão eu vou sobrecarregar tanto o meu treinamento que quando eu for fazer a minha prova mesmo, eu já estou morto, já estou acabado, entendeu? Tá bom? Então vamos lá. Então assim, pessoal, voltando um pouquinho para a nossa questão aqui de casa, eu vou, deixa eu só ver aqui, eu vou fazer agora 2 exercícios importantes para a gente, tá? Que você pode fazer em casa. Eu tô aqui na minha casa, na minha varanda aqui, e eu não trouxe nada, ó, tem só piso aqui, só chão, tá? Mas o que eu queria dizer é que dá para você fazer a sua atividade de exercício sem ter nada, nenhum tapetinho aqui precisa fazer, tá bom? Entendeu? Então assim, é esse o ponto que eu quero deixar claro para você. Você não precisa estar numa academia, na musculação, para conseguir fazer um fortalecimento de exercícios importantes para a sua corrida, tá? Se você tiver, ótimo, aproveite, faça o máximo lá, mas pense isso de forma geral. Agora, o que for especificidade da corrida, dá para você trabalhar. Claro, na academia também, se você quiser fazer lá, tá? E em casa. Mas como a gente está hoje no momento de pandemia, está tendo aumento da curva e agora de novo, eu comecei a ver vários corredores que estão voltando, né? Estavam até saindo um pouco mais, mas agora estão ficando, e é o que eu acho que tem que fazer mesmo, ficar um pouco mais dentro de casa, mas também não ficar sentado no sofá esperando que tudo acabe para depois a gente voltar a fazer exercício. Ou seja, dá para você fazer na sua casa numa boa, beleza? Tranquilo? Tá? Deixa eu ver aqui, a Ivete chegou aí do treino agora, ó, legal, bacana. Então, primeira coisa, pessoal, todo mundo aqui sabe o que é prancha? Bota aí pra mim, Caio, eu sei o que é prancha. Então, prancha é um exercício, coloca pra mim aqui, eu vou esperar vocês responderem aí, tá? A Verônica falou, dá pra fazer exercício descalço? Deve fazer descalço. Verônica, ó, tô descalço. Todos os meus exercícios, você vai ver que toda vez que eu passo um exercício, eu tô descalço, tá? Eu fico o máximo descalço possível em qualquer lugar que eu chego. Se eu posso chegar na casa de um amigo, por exemplo, tô visitando ele, eu chego arrumadinho, chego lá, eu tiro o tênis e vou ficar descalço. Isso porque basicamente o simples ficar descalço já fortalece um grupo muscular importantíssimo, que é
o pé. Então, só o fato de eu já fazer o fortalecimento muscular, né? Só o fato de eu ficar descalço, eu já estou fortalecendo os músculos do meu pé. Pessoal, todo mundo sim, ó. Sim, legal. Vou ensinar vou ensinar uma prancha hoje, que eu chamo de prancha do corredor, eu botei esse nome, nem tem esse nome, mas o que eu gosto de fazer é o seguinte, sempre que eu puder aproximar o meu gesto da corrida para o exercício, é o melhor cenário, tá? Então, nós vamos fazer uma prancha hoje, ó, sem nada, como eu disse aqui, sem nada aqui no chão aqui da minha varanda aqui. Deixa eu focar ali. Se você puder fazer a mesma coisa, ótimo. Aqui dá pra ver meu chão todo aqui. Eu acabei hoje não medindo aqui pra ver se eu ia conseguir fazer. Deixa eu ver. Espera aí. Talvez eu não consiga nem ficar até aqui, mas ó, acho que dá pra fazer. Então é o seguinte, o que a gente vai fazer? Ó, a gente vai fazer uma prancha lá. Nossa, o sol aqui tá muito ruim, gente. Deixa eu ver se eu consigo arrumar um lugar aqui melhor. Eu não vou. Bom, nós vamos fazer a prancha lateral, tá? Ok, pessoal, eu sei e faço dia sim, dia não. Beleza. Mas uma das coisas é o seguinte, ó, o que a gente ganha quando a gente faz o fortalecimento muscular, quando você faz a prancha? Praticamente a gente trabalha na região do core abdominal, né? Tô aqui pegando a região do core abdominal. Nossa, essa região aqui. Agora, se eu consigo colocar algum gesto da corrida, causando o que a gente chama no exercício de uma perturbação externa, eu vou ter que manter mais o meu core. Então, simplesmente fazer minha prancha lateral, fazer aqui, ó, tá? Se eu manter aqui minha prancha lateral, né? Para fortalecer o quê? Eu quero estabilizar essa região, esse grupo muscular aqui, correto? Então, deixa eu ver se eu consigo um ângulo melhor, que minha varanda não é muito grande. Ó, então se eu estou aqui, como é que eu posso fazer? Ó, eu posso fazer uma prancha lateral. O cuidado que você vai ter, você sempre tem que ter, ó, o ombro tem que alinhar com o cotovelo e manter ele alinhado. Eu vejo às vezes a gente fazendo assim, ó, prancha desse jeito. Você está acabando com o seu ombro, tá? Coloque ele em cima do cotovelo, alinhe o seu ombro para que você consiga suportar. E um outro problema é, quando eu vou fazer a prancha, eu não posso colocar o meu peso em cima do ombro, assim, ó, tá? Forçando a minha articulação. Eu tenho que sustentar com a musculatura que eu tenho que manter ativa nessa prancha lateral. E prancha lateral, que é essa de lado aqui, ela é importantíssima para qualquer corredor, porque a gente precisa estabilizar essa parte do tronco do quadril para ter estável isso durante a corrida, tá bom? Então o que eu quero colocar dentro desse exercício aqui? Você vai fazer a prancha lateral, segurando lá com a perna, né? Então, ó, tira o quadril aqui. Só que eu quero que você faça o quê? Você vai trazer o seu joelho aqui à frente, ó, tá? Esticando e voltando. Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Ó, deixa eu ver se fica mais fácil de vocês me verem assim. Ó, então eu vou fazer minha prancha lateral aqui. Ó, tá? Então eu vou subir aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou trazer o meu joelho, ó. E vou causar o quê? Quebrei. Vou trazer a minha perna à frente, subindo e descendo. Fazendo o quê? Causando uma perturbação. Sabe o que é melhor? Fazendo o quê? Uma perturbação do movimento. Basicamente eu quero que você o quê? Fique de lado, né, fazendo essa prancha e trazendo o seu joelho o tempo todo à frente. O tempo todo trazendo o seu joelho, quanto? 30, 40 segundos, pode fazer 2 pranchas dessa. Então, se eu tiver gerando um fortalecimento para a parte do core abdominal e trazer um movimento de flexão do quadril, subindo e descendo a perna o tempo todo, isso vai fazer com que eu contraia ainda mais, né, assim, recrutando mais movimento, mais exercício na minha prancha e com o gesto próximo da corrida. Ah, o Sabino falou aqui para os comentários, desculpa, esqueci. Sinto muito incômodo no quadril pós-treino. Daqui a pouco eu vou falar então, peraí. O Eric falou o seguinte, cara, treinar num dia e fortalecer no outro é o ideal? Pois é, Eric, isso depende muito de como você está acostumado a fazer. A princípio não tem nenhum problema, isso é uma variação. Você está treinando fortalecimento num dia e no dia seguinte você está fazendo um fortalecimento, ó, você está fazendo a sua corrida. E, aliás, está fazendo a sua corrida num dia e fazendo o seu treino de fortalecimento no outro. É o ideal mesmo, que você faça eles intercalados, então não vejo nenhum problema. Mas depende muito de você, né? Assim, dependendo de como você estiver fazendo o seu fortalecimento muscular, você pode fazer até no mesmo dia, tá? Mas claro que você vai ter ali
focar em um dos treinos, porque ele pode, quando você faz um treino de perna, por exemplo, e corre no mesmo dia, isso é ruim. Você está tendo uma sobrecarga. Mas se eu faço um treino de membro superior na academia e passo a fazer o exercício no mesmo dia, a princípio isso não tem muito problema. Agora, se a gente está fazendo os exercícios para a corrida, o que eu indico? Por exemplo, se você está fazendo o seu treino de fortalecimento específico para a corrida em casa, bom, aí eu indico o seguinte: se você não tiver tempo, cara, eu não tenho tempo de fazer fortalecimento, que muitos corredores relatam isso. Aí eu falo para você fazer os exercícios como se fosse um aquecimento para a corrida, entendeu? Então você faz ali seus 5, 6 exercícios específicos para a corrida e sai para correr, já aqueceu, entendeu? Porque o exercício vai trazer esse aumento da temperatura corporal e isso que é importante. E aí beleza, você pode fazer junto, tá? Se for um treino um treino mais pesado, aí não é interessante você fazer o exercício, tá bom? Então assim, ó, a questão não é muito de fazer um dia ou não, é você saber dosar como você vai colocar os estímulos no seu corpo. Mais uma vez, meu objetivo é que você seja independente. Se você tiver uma consciência boa, uma capacidade boa e saber de biomecânica, da sua biomecânica, da sua percepção de corrida, é a tríade do corredor sem dor que eu sempre digo para todo mundo. Dá para você ir super bem e fazer um bom trabalho com isso, tá? Pessoal, deu para ver a prancha aqui? Não ficou legal? Porque eu tô com um monte de... Fazer em casa tem seus problemas. Eu fui fazer aqui e aí tá um sol muito forte aqui, aí acabou ofuscando, não consigo nem ver o que vocês estão fazendo aqui. E o espaço também aqui não é tão grande. Então, mas deu para entender o que eu quero na prancha? Basicamente o que eu quero é que você faça uma prancha lateral com os cuidados que ela tem que ter, gerar um fortalecimento, tá? Mas trazendo o movimento da perna ali do joelho, como se você estivesse trazendo uma flexão de joelho aqui no tronco, para gerar uma perturbação e recrutar mais grupos musculares. Deu para entender, né? Legal. Pois é, desculpa pelo meu cenário hoje. Mas aqui é ótimo, mas é que o sol, é que esse horário eu nunca tinha feito live aqui nesse horário, que eu tinha gravado nesse horário aqui, apesar de ser na minha casa. Mas o sol aqui é forte demais, tá? Então deu para entender? Beleza, ótimo. Então que bom, fico feliz aí. Era esse o objetivo. A Cláudia falou assim, percebi que era uma dorzinha diferente, assim não piorei a minha pequena lesão. Isso, saber dosar, tá? Então, Eric, importantíssimo isso, beleza? Que você consiga dosar aí bem essas cargas e, a princípio, o grande erro não está em você fazer um dia sim, um dia não. É você saber dosar isso bem durante a semana. E como eu quero fazer sempre essa independência do corredor para você tomar as suas decisões, eu explico tudo isso. Então, só para resumir aqui, que eu acho que isso é legal. A gente está falando de exercício em casa. Então, se você faz o exercício na sua casa, você pode fazer ele como aquecimento para a sua corrida, para você ganhar tempo com isso, se você tem uma vida corrida, para não deixar de fazer, tá? Então, ó, meu aquecimento, então, vai ser o quê? Minha série de exercícios. Beleza, aqueceu, fez o exercício em casa e vai para o seu treino. Ou também você intercalar. Então, o mais importante é fazer, tá? E isso que é o recado principal. Dá para você fazer um fortalecimento em casa, sem problema, às vezes sem nenhum acessório. Faz uma prancha aqui, faz um exercício de fortalecimento do pé e aí manda bala, vai para sua corrida, mas não deixe de fazer. Não deixe de pegar esse pilar da tríade do corredor sem dor, que é a capacidade, e deixar ele de fora, tá? Senão isso aí pode te dar problema, beleza? O Ademir falou, posso fazer um dia de treino e outro dia posso fazer o fortalecimento ou faço só o fortalecimento antes de voltar aos treinos? Posso fazer, é que você falou um dia aqui, deve ser um dia de treino, né? E no outro dia fazer o fortalecimento. Ou faço só o fortalecimento antes de voltar aos treinos. Ademilson, o interessante é o seguinte, como eu disse, você pode fazer um dia sim, um dia não, você pode fazer todos os dias, desde que você mude o grupo muscular. No nosso caso, como a gente está falando de corrida, se você fizer 3 vezes por semana, é suficiente, tá? Então, se você corre 3 vezes por semana e você vai colocar ele como aquecimento, por exemplo, pô, matou, aqueceu, correu, chegou da corrida, já fez o que tinha que fazer, né? Então, isso é importante trabalhar dessa forma aí, beleza? Uma coisa que eu falo com quem já foi do meu programa do lado do programa Corredor Sem Dor você tem que otimizar o seu tempo para que você não consiga deixar de fazer o exercício, entendeu? Então, se a gente tiver que encaixar ele no aquecimento, eu coloco e mando bala, tá? Eu só não quero deixar que deixe de fazer, beleza? Jéssica, dá para fazer guiado em casa? Numa boa, Jéssica. Você viu aqui a prancha, agora você para um pouquinho aí e já faz. Se nessa semana você pegar todos os exercícios que eu fiz, já tem uma série. Eu dei 3 fortalecimentos para o joelho, eu fiz agora o da prancha, vou fazer um de pé agora também, simples,
sem muito, mas que é importantíssimo você fazer, tá bom? Vamos para o nosso último exercício aqui, ó. Esse dá para fazer numa boa. Ó, você vai colocar aqui o seu pé dessa maneira, tá? Tá aqui o meu pé. Como eu quero fortalecer os grupos musculares aqui do pé e são importantes, o que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer uma contração dos músculos do meu pé, fazer isso, ó. Consegue ver como é que contrai bem os músculos do pé? Olha só. Eu vou manter essa contração por 5 segundos. Eu relaxo, depois eu faço o quê? Eu vou contrair, mantenho esse fortalecimento máximo que, ó, essa força. Depois eu relaxo. Mantenho a contração, ó, o máximo e volto. Quando vocês começarem a fazer, vocês vão ver que todo mundo faz assim, ó. Não é isso, tá? Eu vou imaginar que meu pé aqui é uma ventosa e vou sugar esse solo, ó. E vou fazer essa contração dos músculos do pé e vou relaxar. Eu vou fazer essa contração toda aqui e relaxar. Mantenho o quê? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, relaxa. 1, 2, 3, 4, 5 e relaxa, tá bom? Então, tô suando aqui. Olha como é que os exercícios... Deixa eu abrir aqui. Olha como é que os exercícios foram simples. Cara, simples. Eu parei aqui rapidinho, levantei, botei o pé e fiz o exercício. Então, na simplicidade do exercício, mora a solução de grandes problemas aí de lesões que eu recebo vários corredores falando que estão machucados. Então, eu preciso o quê? Fortalecer esse músculo do pé, eu preciso gerar uma contração nesse músculo do pé por 5 segundos. Só, simples, fácil. E aí, mando bala, entendeu? Então, quem falou aqui que fiz errado? Ah, aqui a Franca aqui, né? A Nath falou que fez errado aqui o exercício. Não é que fez errado, você está aprendendo, tá? Trazer essa consciência para os músculos do pé é dificílimo, né? É complicado a gente trazer, porque o quê? Porque eu não uso. Igual eu falei outro dia, a gente vai para academia lá, ninguém te passa uma série de fortalecimento dos músculos do pé. Ninguém vai te fazer essa força toda aí na academia para fortalecer os músculos do pé ali. Por quê? Isso acaba não sendo importante, mas para a corrida é fundamental. E assim, todo lesionado que eu pego, é a mesma resposta. Não, nunca fiz nenhum exercício não. Ou às vezes fiz na fisioterapia, alguma coisa assim, mas normalmente não faço, entendeu? Então, deixa eu ver. Quem fez aí o exercício, deu para fazer, conseguiu fazer? A Mike falou que fiz errado, ó. A Franca colocou, sinto dores no joelho ao andar, porém quando corro essa dor some. O que pode ser? Bom, de repente pode ser alguma atividade, algum incômodo gerado a pequenas flexões, porque quando você está correndo, você gera uma flexão maior do que gera na corrida. Pode ser em extensão, que você acaba fazendo uma extensão maior no joelho quando está caminhando também. Então, a mecânica de movimento, Franca, quando você de caminhar e correr, são diferentes. Então pode ser que a sobrecarga está vindo da caminhada em função da forma como o movimento acontece, tá? Dá uma olhada se de repente no subindo e descendo escada, por exemplo, você não sente dor, se existe algum movimento também ligado, né, a caminhada que pode estar trazendo algum desconforto no joelho, beleza? Mas a gente tem vários fatores aí. Pode ser que também que correndo você aumente a temperatura corporal e isso inibe um pouquinho, aumenta a vascularização, inibe um pouquinho o sinal de dor. Na verdade, a carga continua, entendeu? Tem vários fatores aí. Quando você faz na academia, ainda te olhando. Quando você faz na academia, ficam te olhando, né? Acho que é isso, acho estranho. Pois é isso, mas tem que fazer. O problema é dele, né? Você tá certo, eles é que estão errados, beleza? Comecei errado com você ter um movimento. É isso aí. Você tem que fazer. Depois que você começou a fazer, aí você vai afinando o movimento. Mas no início é isso mesmo. E como você precisa de consciência corporal, se você ainda não está com isso desenvolvido, vai ser mais difícil mesmo. O Simacrin falou: estou com uma Rofit, você tem algum exercício para ajudar nisso? Eu já coloquei isso, porque a gente está assim, ó, eu tento focar sempre as lives do que a gente está comentando, tá? Exercícios de alongamento são um para Rofit, fazer uma liberação na parte posterior da coxa, ali da panturrilha também ajuda bastante, tá?
Eu sei que deve ser uma dor na parte atrás do joelho, né, que você está sentindo. Mas dá para fazer sim, por exemplo, exercício de alongamento e também de liberação miofascial no posterior da coxa, vai te ajudar bastante, tá? Se inscreva no Oficina do Corredor Consciente lá, que os exercícios que a gente vai fazer lá vai te ajudar bastante, tá? Franca, tenho feito muito alongamento e isso melhorou muito. Pois é, pode ser encurtamento muscular que durante a marcha, né, durante a caminhada, incomoda. Meu primo Fernando entrou aí. Um abraço, Fernando. Deixa eu fechar para ver se tem mais alguma perguntinha aqui. Como voltar após uma lesão? A Jéssica perguntou, ó. Legal. Jéssica, gradativamente. Primeiro ponto, tá? Teve uma lesão. Agora, assim, a outra coisa também. Se você teve uma lesão, você tem que tratar essa lesão. O que eu vejo de corredor é o seguinte, o cara machucou. Aí eu vou dar aqui umas 3, 4 semanas aqui de repouso e aí eu volto. E aí você vê um problemão porque não fez nada. Você não gerou nenhuma intervenção. Você deu aliás, fez uma intervenção, foi repouso, mas ela sozinha talvez não seja suficiente para trazer essa melhora, essa resposta positiva para você, tá bom? Então pode ser que isso aí não seja o máximo que você consiga fazer. Dá para tratar, gerar um fortalecimento muscular, entender o que gerou da sua lesão, que é o principal. Se você teve uma lesão, fez o repouso e vai voltar do mesmo jeito, qual a intervenção que você fez? Só deu descanso, tá? Mas se a raiz do problema tá lá, né, e você não trata ela, se você não entendeu nem o que é a raiz do problema, se é uma fraqueza muscular, se é alguma coisa na sua biomecânica, se é alguma coisa que está te atrapalhando, se você não melhorou isso, isso pode voltar assim que você voltar a correr, tá? Então gerar uma intervenção. E para voltar a correr, né, para voltar a fazer esse retorno bem, é importante que você, primeiro, entenda o que você teve de problema, tá? E aí você entra na tríade do corredor sem-dor e vê dentro dessa tríade o que você pode estar com déficit. Porque capacidade física, lá no Oficina do Corredor eu explico cada um, o que são, né? Explico o que eles são importantes. Mas capacidade física, será que eu estou forte o suficiente para a coisa que eu estou fazendo? Ou no volume que eu estou fazendo? Segundo, eu tenho consciência corporal, eu consigo entender o que realmente está acontecendo no meu corpo, eu consigo perceber os meus movimentos e de repente não desconfiar de alguma coisa que pode estar gerando problema. E terceiro, minha biomecânica, tem alguma coisa no meu ajuste de corrida que eu posso fazer para melhorar? Ou eu posso até testar para ver se isso melhora? Entendeu? Então, se eu pego a minha lesão, que eu acabei de tratar ou de fazer o repouso, e aí tento enxergar ela a partir dessa tríade, eu consigo já mapear alguns problemas aí e ver o que eu posso ter como solução. Tá bom? Beleza, pessoal? Pergunta legal aqui da Jéssica. Então, ó, pra gente fechar, dá para trabalhar em casa, dá para você fazer os seus exercícios, a sua atividade numa boa, sem nenhum problema, e aí você tocar aí a sua corrida sem dor, sem desconforto e sem incômodo. Tá bom? Beleza? Tranquilo, pessoal? Então acho que hoje ficou claro aí essa questão assim, que dá para você fazer dentro de casa. Passei a prancha aqui, que é uma forma de você fazer numa boa, que dá para você fazer. Lembrando que quem está aqui, se não se inscreveu ainda, corredorsemdor.com.br, se inscreva lá, entra, faça inscrição. Segunda-feira já sai a primeira aula e depois a gente vai tocar essa semana toda aí, tentando resolver o máximo das suas dores, do seu problema, para que a gente consiga correr aí sem dor e sem nada que atrapalhe. Tá bom? Beleza, todo mundo que tá desde o começo aí, o Mike, a Cole, valeu. A Cole e o Mike, acho que eles já se inscreveram. O Flávio tá sempre com a gente aqui, a Ivete também, Devos Kelly também, ó, tá sempre aí. Pessoal, bom dia, obrigado, bom final de semana para vocês. Não se esqueçam então, se você já escreveu, lembra de um amigo aí, manda para ele, ó, escreva lá no corredorsemdor.com.br, se inscreva, manda para ele e aí a gente vai fazer uma semana da Oficina do Corredor Consciente aí com corredores mais conscientes, beleza? Rosiane, Caio, vai ter amanhã? Não, amanhã não tem, tá? Live, mas segunda-feira é nossa primeira aula. E aí, galera, eu vou ficar em cima de vocês nessa semana toda, tá? Lá na primeira vai ter um espaço lá para você deixar comentário, pergunta, alguma dúvida, e eu vou tentar responder o máximo aí. A gente vai trabalhar bastante essa primeira semana. Ó, o Flávio aí, ó, meu assessor aí. Primeira aula às 8 horas, isso. Vai soltar a aula às 8 horas da manhã na segunda-feira, tá bom? É isso, pessoal. Bom dia para vocês, um abraço, bom final de semana, bom treino, boa corrida e até mais.